mestre, é assim, ó, foi muito legal, não vou esquecer não, que eu sei que tem uma cantiga aí de Banguela, que a gente está falando muito nela, eu vou pedir para você dar, porque ela fala algumas coisas aí que são bem legais, em autoconfiança, essas partes todas. Aham. Mas, em síntese, se eu concordar, se ritmou, a capoeira ritmou, tem princípio. Ritmo tem Cara, princípio. se o cara parar e pensar isso, ó, ritmou, tem princípio. Um dos maiores princípios dentro da capoeira regional, respeito à guarda vencida. Pois é. A gente está costurando uma visão que não tem, como você falou e foi muito sábio, não tem uma regra, mas Claro, tem princípios. Se o cara claro. consegue entender esses princípios, aí eu te pergunto e já vou até dar uma pesca. O esquenta-banho pós-aula, Hum. não tinha berimbau. Não, não tinha berimbau. Não tinha Uma forma de berimbau, então. treinamento, né? E aí tinha um enfrentamento, e não eram para todos, é para quem queria. Claro. Então a gente começa a mostrar que lá atrás, o que o mestre Bimba fez, já estava com um corpo Uhum, tão já montado, que a gente está uhum. tentando buscar algumas coisas que é só você olhar e entender. Claro. Então, quando hoje eu vejo. O senhor falou em competições, e eu vejo algumas competições onde o cara sai. Vamos usar, pode usar galopante. O cara começa a dar galopante e o ritmão lá atrás. E Claro. aí o cara sai agarrando, agarrando, jogando de cabeça, tal, isso, aquilo. Mas está ritmado, gente, está ritmado. O que é que o ritmo está dizendo? Você já perdeu um princípio. Isso Claro. daí de forma geral. E o senhor falou também, mestre, sobre não é só a capoeira regional. Os grandes mestres falam a mesma coisa. Se a gente parar e observar, a gente vai ouvir isso também dito por mestre Pachinha, por mestre Caiçara, por mestre Crítica, por todos. Uhum. Então a gente tem que se preocupar muito. E aí vai começando a construir essa identificação. Ó, mestre, eu vou te falar o seguinte: se fosse pela hora que verdadeira, estava faltando 2 minutos. Mas a live Mas caiu, né? a O gente pessoal desligou e ligou, escolheu. né? Desligou, desligou, começou de novo. Então a gente tem Vamos um lá. tempo para ouvir essa banguela e falar um pouquinho sobre ela. Vamos nessa, vamos nessa. Então, essas cantigas mesmo, na verdade, eu fiz a princípio para, como o mestre mesmo falou, né? Para ensinar para meus alunos, principalmente as crianças, né? Para elas entenderem o comportamento, o que é que se encaixa, o que é que não encaixa, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Na banguela, no jogo de dentro. Na banguela mostra o fundamento. Na banguela pra mim, pra ela. Na banguela o jogo é de banguela. Na banguela que o jogo é manhoso. Na banguela que acalma o tioso. Na banguela é malícia, é mandinga. Na banguela o birimbau te ensina. Na banguela que o jogo é no chão. Na banguela conforme a razão. Na banguela que eu faço floreio. Na banguela que eu negaceio. Na banguela a cabeça é de bimba. Na banguela o birimbau te ensina. Então, Beleza. quando eu verso essas cantigas, né, a ideia também, em um princípio, né, foi aquilo que a gente tinha falado, de cantar a história, cantar os fundamentos, né, cantar para os nossos alunos entenderem o ritual, né. Aí eu dei uma dobrada aqui na banguela, né, agora eu vou aqui na banguelinha aqui mais. Toque a banguela de bimba pra mim. Toque a banguela de bimba pra mim. O aço aberto é o que faz o dan, irmão. E o fechado é o que faz o din. Toque a banguela de bimba pra mim. Toque a banguela de bimba pra mim. Jogo manhoso é jogo no chão, irmão. Birimbau dobra ela faz din. Então aí a gente fez É, em dois andamentos, né? Na banguelinha e na banguela mesmo. e da banguela. E isso daí já é um resgate também muito legal. Que as pessoas ficam assim, poxa, e o que é a capoeira? Eles tentam fechar a capoeira regional. Mas o mestre Bimba, como você falou, teve vários processos. E a gente, quando conversa com um discípulo que foi dele de uma década de outro, vê esse processo dele dinâmico. Aquilo se via para ele. Aí eu parei de tocar aquilo porque estava baixando o andamento. Então ele vai falando essas coisas e vai ensinando a gente.
Então é um processo de construção, que a gente vai pegando esse legado todo e vai trazendo para o nosso trabalho. Tem algumas pessoas que fazem uma linha de trabalho, tem outras pessoas que fazem outra linha de trabalho. E é nisso que eu digo, agora a gente entra. O que é que vai caracterizar uma linha de trabalho de capoeira regional para o senhor, mestre? Calçar sapato ou não calçar sapato? Um birimbau e dois pandeiros? Por exemplo, se o senhor chegar em minha casa e na Iuna eu estiver batendo um birimbau e o senhor não achar o pandeiro, o senhor vai falar o quê? Pode ser sincero. É bagunça? Eu vou achar normal. Vai achar normal. Eu vou caminhar um pouquinho no tema aí. Então, primeiro assim, eu acho que nós temos que entender, primeiro, o que é o regimento interno de cada casa e o que é que pertence à capoeira regional, né? Ao método do mestre Bimba, à capoeira do mestre Bimba, né? Por exemplo, se alguém me disser assim, sei lá, o cara ali usa uma corda, eu enxergo uma corda como um regimento interno, né? Eu entendo que o sistema de hierarquia do mestre Bimba, né, a partir dos anos 60, estava no lenço de esguião de seda, né? Antes dos anos 60, não. Era a medalha. Você recebia a medalha de formado, né? A partir dos anos 60, inclusive que teve modificações. A gente sabe que teve modificações, né? No começo foi o lenço azul, vermelho, branco. Depois foi introduzido o lenço amarelo, né? Mas foi assim que foi pré-estabelecido pelo mestre. Então, quando a gente falar da hierarquia, né? Porque eu observo a capoeira regional como uma fusão da cultura popular com elementos da cultura acadêmica, né? Eu enxergo a capoeira regional dessa forma. Então tipo assim, quando eu vejo o sistema de hierarquia e alguém fala assim, não, é regional, pronto. Regional, então tem esses estágios aqui, ó. Tem que ser formado, tem que ser especializado, né? E tem que fazer o curso de armas e tem que ser mestre charangueiro. Esses são os estágios que regem a capoeira regional. Todo demais, né, que relacionado à hierarquia, são regimento interno de cada casa. Por exemplo, aqui na minha casa, se a pessoa, os formados dão aula, eu denomino eles professores, né? Se ele for o mais velho que me auxilia, eu denomino ele contramestre. Mas eu denomino ele como um cargo que ele exerce. É uma função que ele tem ali. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, mestre. Quer dizer, eu vou falar não, vou futucar o senhor. Fica à vontade. O cargo contramestre na capoeira regional. Porque as pessoas dizem muito sobre tal pessoa, eu não vou citar um discípulo, mas alguns discípulos ocuparam um cargo de contramestre. Então, na realidade, não era um título, não era uma posição, mas um cargo. Discorra sobre isso também, porque eu sei que a gente já bateu esse papo e a gente fica estudando isso. O contramestre seria a pessoa que está auxiliando o mestre, né? O mais velho que está ali ao lado. Esse é o contramestre. Né? Então, vamos dizer, a pessoa que, se eu estou te auxiliando na sua atividade, na sua aula, eu sou o seu contramestre, o mais velho. Esse é o contramestre. Hoje, obviamente, entendendo o mundo, e a gente sabe que muitas dessas nomenclaturas são ligadas a outros sistemas de graduação, daí vem um pouco a confusão. A confusão. A confusão vem daí. Né? Então, tipo assim, porque às vezes tem gente que diz assim, pô, mas aquela escola usa corda. Eu falo, mas na minha tem certificado. Tem uma outra que tem uma carteirinha. Mas isso aí, para mim, são regimentos internos. Então, você quer entender, dentro do estudo, onde é que o seu aluno está. Ele superou essa etapa para concluir o nível, para concluir o estágio. Qual é esse estágio? O estágio é a formatura. Tá entendendo? Antes da formatura, tudo é aluno. Não mudou nada. A partir da formatura, ele começa a aprender. Então quando você fala assim, o cara usa sapato, o outro não usa. O cara usa uma camisa listrada, o outro não usa. O cara usa uma bata. O cara usa... Tudo isso, para mim, é regimento interno das casas. Na minha roda, tá todo mundo sentado. Né? Na minha casa, tá todo mundo sentado. É um regimento da minha casa. Entendeu? O que vai definir aos meus olhos, né, é o que é desenvolvido. Então, tipo assim, por exemplo, você aplica a metodologia de ensino, né? Você respeita as etapas da metodologia de ensino, porque tem etapas que têm que ser respeitadas. Né? O aluno ingressou na academia, né? A gente faz aquela anamnese que a gente chama de exame de admissão, né? Para ver a capacidade física do aluno e a partir daí começa a trabalhar com ele. Depois ele começa a aprender a sequência, que são os movimentos que seriam fundamentais para o desenvolvimento do jogo da capoeira naquele primeiro estágio.
né? Então, a partir do momento que ele aprende a sequência, é quando ele vai entrar no aço, né? Vai jogar a primeira vez ao som do berimbau. Então, a gente tem que respeitar essa evolução, né? Eu acho que quando a gente não respeita essa evolução, aí, na verdade, nós estamos usando elementos da capoeira regional. Ou estamos usando algumas partes do método como ferramentas técnicas para darmos aula. Então você sabe que depois que ele entrar no aço, ele vai começar a aprender outras coisas e tal. Ele vai chegar nos exames de formatura, né? Ele vai se formar, né? Depois, quando ele se aprovar nos exames de formatura, né? Ele aprendeu 52 movimentos matrizes, ele vai aprender mais 23, vão dar 75 movimentos. Ele se forma, depois ele vai se especializar naqueles 52 movimentos. Conclui com vai né? Que conclui com a emboscada. Né? E depois dá risada, né? A especialização, que é o curso de armas, né? Posteriormente, ele vai ter, dentro da ideia original, né? Ele vai aprender a parte musical. E, consequentemente, com o passar do tempo, ele vai ser consagrado mestre charangueiro por aquilo que ele já, pelo serviço prestado, né? Pelo tempo e tudo isso. Onde ele recebe o lenço branco. Então, tipo assim, esses estágios, azul, vermelho, amarelo, branco, isso são os estágios da hierarquia da capoeira regional. Tudo que não seja relacionado a esses estágios é regimento interno e organização da escola. Ou se na minha escola, antes de formar, eu tenho que entregar 7 certificados, né? É assim que eu faço na minha escola. Esses 7 certificados é o regimento da minha escola. Se na sua, antes de formar, você vai entregar uma corda. Mas o que a gente tem que deixar claro, aos meus olhos, é chegar para o aluno, chegar para a comunidade e dizer, ó, isso aqui é uma coisa da minha escola. Tá entendendo? Foi inspirado no método da regional? Foi. Eu tentei não descaracterizar? Tentei. Mas eu tenho que ser verdadeiro nisso aí. Eu não posso dar a volta na história e dizer, não, não é assim. Não, isso aqui é da minha casa. A mesma coisa acontece com a gente.